Quando pensamos nos maiores impérios da história, nomes como a Roma, Pérsia ou Império Britânico costumam vir logo à nossa mente. Mas poucos sabem que no coração da África Austral existia um reino tão rico que despertou a cobiça dos portugueses, dos árabes e de comerciantes de todo o Oceano Índico. Estamos a falar do Império de Muene-Mutapa, um dos estados mais poderosos da história africana. Durante séculos, controlou minas de ouro, dominou rotas comerciais internacionais e construiu uma civilização sofisticada muito antes da chegada dos europeus. Neste vídeo, tu vais descobrir por que o Império de Muene-Mutapa foi uma potência mundial e como ele ajudou a moldar a história de Moçambique, do Zimbábue e de toda a África. Então seja bem-vindo ao canal. O meu nome é Blink. Se tu gostas desse tipo de tema, inscreva-se no canal, deixa o seu like no vídeo que lá vem história. Capítulo 1. A origem do Império. Por volta de 1430, um príncipe guerreiro chamado Nyansimba Mutota deixou o grande Zimbábue em busca de novas fontes de sal e terras férteis. À medida que avançava para o norte, foi conquistando diversos povos e unificando vários territórios. Nascia então um novo império. O título do rei era Muene-Mutapa, que significava aproximadamente Senhor das Terras Conquistadas. Esse título acabaria dando nome ao próprio império. Em poucas décadas, o reino expandiu-se por uma enorme área, que hoje corresponde ao Zimbábue, centro de Moçambique, partes da Zâmbia e até regiões do norte da África do Sul. O verdadeiro poder de Muene-Mutapa estava debaixo da terra. O império controlava algumas das maiores minas do ouro da África. Na época, o ouro era um dos produtos mais valiosos do planeta. Além do ouro, havia marfim, cobre, ferro e outros recursos extremamente procurados pelos comerciantes. Caravanas atravessavam centenas de quilômetros levando essas riquezas até cidades costeiras como Sofala e Quilimane. Dali, mercadores árabes, persas, indianos e mais tarde portugueses transportavam esses produtos para o Oriente Médio, Índia e Europa. Na prática, o Império Muene-Mutapa fazia parte de uma rede internacional de comércio muito antes da colonização europeia. Enquanto muitos imaginam a África isolada, o Muene-Mutapa estava completamente integrado à economia mundial da época. Capítulo 2. Uma civilização organizada. Ao contrário do que muitos livros antigos sugeriam, o Império possuía uma administração altamente organizada. O Império governava com o apoio de chefes provinciais, existiam sistemas de impostos, distribuição de terras e controle de rotas comerciais. A agricultura era altamente desenvolvida. Cultivavam milho, sorgo, mapira e criavam grandes rebanhos de gado. A região tradicional desempenhava um papel central. Os ancestrais eram profundamente respeitados e os líderes espirituais tinham grande influência nas decisões políticas. Essa estabilidade permitiu ao Império prosperar durante mais de um século. Capítulo 3. O encontro com os portugueses. Quando os portugueses chegaram à costa de Moçambique no final do século XV, ouviram histórias de um reino riquíssimo localizado no interior. Logo perceberam que quem controlava o ouro era o Muene-Mutapa. Os portugueses tentaram inicialmente estabelecer relações comerciais, mas com o tempo passaram a interferir na política interna do império. Missionários chegaram tentando converter o imperador ao cristianismo. Mercadores portugueses disputavam espaço com comerciantes árabes. Em diversos momentos ocorreram guerras, alianças e traições. Mesmo assim, durante muitos anos, o Muene-Mutapa conseguiu resistir à dominação portuguesa. Isso demonstra a enorme força política e militar que ainda possuía. A importância do império para o mundo. A importância do Muene-Mutapa vai muito além da história africana. O ouro produzido pelo Império abasteceu mercados internacionais. Sua posição estratégica conectava o interior da África ao Oceano Índico, influenciou diretamente as viagens portuguesas e a expansão marítima europeia. Além disso, sua existência desmonta um antigo mito colonial de que a África não possuía grandes civilizações organizadas antes da chegada dos europeus. O Muene-Mutapa prova exatamente o contrário.
Era um estado poderoso, rico, diplomático e economicamente relevante. Sua história mostra que a África participou ativamente da economia global durante séculos. O declínio e o legado. A partir do século XVII, disputas internas, guerras sucessórias e uma crescente interferência portuguesa começaram a enfraquecer o império. Novos reinos surgiram na região, reduzindo gradualmente o seu território. Com o passar do tempo, o grande império de Mwene Mutapa desapareceu, mas o seu legado continuou vivo. As ruínas do Grande Zimbábue, os vestígios arqueológicos, as antigas rotas comerciais e a cultura dos povos Shona ainda testemunham a existência de uma das maiores civilizações da África. O Mwene Mutapa não foi apenas um reino rico, foi um império que influenciou a economia mundial, resistiu às grandes potências da época e escreveu um capítulo extraordinário da história africana. Ela mostra que a África participou ativamente do comércio internacional, construiu estados complexos e influenciou a economia global muito antes da expansão colonial europeia. Talvez o maior mistério não seja como o Império Mwene Mutapa se tornou tão poderoso. É porque que tem tantas poucas pessoas que conhecem essa história hoje. Deixe o seu like, inscreva-se no canal e escreva nos comentários. O Mwene Mutapa merece ser mais conhecido? E diga-nos qual é o outro império africano que tu gostarias de ver aqui no canal. Até o próximo vídeo.